Já imaginou ter direito a 5 tipos de indenização, mas o seu advogado só pedir uma? Ou pior, você falar um monte de coisas para ele, dar várias informações, entregar vários documentos e ele acabar não usando nada? Situações como essa podem te levar a receber um valor menor do que você poderia receber, um valor menor do que seria realmente justo, ou pior, podem te levar até mesmo a perder o processo. Em processos envolvendo acidentes de trabalho, qualquer detalhe faz toda a diferença. Eu costumo brincar que é como se você precisasse acertar um alvo, mas você só tem uma bala, você só tem uma chance e o pior de tudo, esse alvo está em movimento. Então é óbvio que você vai querer o melhor atirador que puder encontrar, né? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode identificar se o advogado que você está pensando em contratar realmente é um bom advogado. O que você precisa perguntar antes de contratar ele e também vou te dar algumas dicas valiosas de como contratar com segurança. Então, se esse assunto faz sentido para você, fica comigo até o fim desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Olha, você consegue corrigir o erro de um servidor da justiça, do perito e até mesmo do juiz. Mas o erro do seu advogado dificilmente dá para ser consertado. Infelizmente, é bem comum ver casos em que o advogado não juntou os documentos que tinha que ter juntado, não pediu tudo que tinha que pedir, ou que simplesmente é aquele advogado que não dá notícias do processo para o cliente. Sim, tem um monte de advogados que deixam o cliente no vácuo. E ainda, quando você contrata um advogado ruim, para trocar pode ser uma dor de cabeça grande. Isso porque não é todo advogado que quer assumir o caso de um outro profissional. E também tem o risco grande de você ter um enorme prejuízo com isso. Para mim, que sou advogado, é mais simples identificar um mau profissional. Alguém que não sabe do que está falando ou que simplesmente não parece ser comprometido o suficiente com o trabalho. Mas para quem não é da área, alguém que não tem um conhecimento jurídico, isso pode ser uma tarefa bem difícil. E a primeira dica que eu posso te dar para evitar ter dor de cabeça no seu processo e ter que depois ir atrás de trocar de advogado é para evitar os profissionais generalistas, aqueles que fazem tudo, sabe? Que não tem ali uma área de atuação bem definida. Vem aqui comigo para eu te explicar isso melhor. Se você tem uma geladeira da Consul e ela dá problema, você acha que vai ter um serviço melhor por um eletricista ou por um técnico de geladeiras? Agora imagina aí que você encontrou 2 anúncios na internet. O primeiro é de um técnico que diz que conserta todos os modelos de geladeira do mercado. Já o segundo é de um técnico que diz que é especialista em geladeiras da Consul. Ele inclusive é um profissional autorizado pela fabricante. Você ligaria para qual dos dois? Eu imagino que para o segundo, né? Eu sei que esses profissionais costumam até cobrar mais caro pela especialidade. Quando o problema é consertar uma geladeira, tá tudo bem querer pesquisar o preço. Faz parte. Mas quando a gente está falando dos seus direitos, talvez não faça sentido escolher pelo preço, mas sim pela capacidade do profissional. Quanto mais específico o profissional, melhor ele será naquele assunto. Isso é um fato em todas as áreas. Basta você pensar, se você se machucou no trabalho, machucou seu joelho, por exemplo, você não vai procurar um dermatologista ou um psiquiatra, né? Você procurou um ortopedista. E também imagino que você deu preferência para profissionais especializados naquele seu problema. Não foi assim? Então você precisa fazer a mesma coisa com o advogado. Antes de contratar, tenha certeza de que ele é advogado trabalhista, atua em causas envolvendo acidentes de trabalho, tem experiência nessas causas, já cuidou de causas parecidas com a sua. Gente, as causas mais difíceis na Justiça do Trabalho são as que envolvem acidentes e doenças do trabalho. Você pode perguntar isso para qualquer advogado. Esse tipo de ação é extremamente delicada e precisa ser acompanhada por um profissional especialista, tá bom? Então vamos lá na prática. Você achou um advogado e está pensando em contratar ele. A primeira coisa que você precisa fazer é perguntar se ele atua em outras áreas além da área trabalhista. Se ele disser que sim, você já precisa ficar com o pé atrás. Se ele disser que não, confirma que ele realmente tem experiência em causas envolvendo acidentes de trabalho. Essa aí é a primeira dica para que você escolha um bom profissional. A segunda dica é para você pesquisar na internet o que as pessoas vêm falando sobre esse camarada. Joga o nome dele completo no Google para ver o que aparece. E aí, o que você achou? Tem coisas boas ou informações meio duvidosas? Olha, eu entendo demais quem não tem rede social, não publica nada na internet, entendo mesmo. Mas hoje em dia isso é meio estranho. Eu, por exemplo, sempre que estou querendo comprar alguma coisa na internet ou contratar algum serviço, vou logo pesquisar no Google. Dependendo do que aparecer por lá, eu já nem contrato o serviço
ou compra o produto. Se você também é assim, se vai ver as avaliações, ver se tem reclamações, vai entender do que eu estou falando. Então pesquisa o nome do advogado aí no Google e confere se não tem nada de errado. E aqui tem uma dica extra. É importante que você pesquise tanto o nome do advogado como o nome do escritório dele. Assim você não deixa passar nada. Lá no Google, provavelmente você vai encontrar a página do Google Negócios do advogado ou do escritório. E lá geralmente tem avaliações de quem já é cliente. O Google Negócios é uma página desse jeito aqui. Você consegue ver tudo que está falando do escritório. Aí entrando na terceira dica, aproveita que você está aí no Google e pesquisa pelo Cadastro Nacional dos Advogados. Vai aparecer o site cna.oab.org.br. A primeira página que vai abrir é essa aqui. O que você precisa fazer no CNA é pesquisar pelo nome do advogado e acessar a ficha dele. Quando aparecer o advogado, confere se ele está regular com a OAB. Tem que aparecer isso aqui. Se a situação dele não estiver regular perante a OAB, talvez não seja interessante contratar esse profissional. A quarta dica é para você acessar o jusbrasil.com.br e pesquisar pelo nome do advogado. No resultado vão aparecer algumas publicações no nome dele. Aqui não vão aparecer todos os processos por conta do sigilo, mas vão aparecer alguns. Dá uma conferida no assunto dos processos em que ele vem atuando e se os resultados são bons. Isso vai confirmar se ele realmente atua só na área trabalhista e quais os tipos de ações que ele costuma trabalhar. Depois de conferir essas informações iniciais, você já está começando a sentir que talvez valha a pena contratar esse camarada. Mas não vai logo contratando de cara, não faz isso não, pelo amor de Deus. Antes de assinar um contrato com esse camarada que vai te amarrar por uns bons anos, marca primeiro uma consulta com ele. Nessa consulta, você vai realmente confirmar se esse cara sabe do que está falando e também vai te mostrar algo que muita gente ignora, se ele sabe se comunicar com você. Olha, nada contra quem faz isso, mas tem muita gente que fala de um jeito que ninguém entende. Advogado então, tem uns que ficam falando um monte de coisas técnicas, coisas que só advogado tem a obrigação de saber. E aí, obviamente, você não entende nada. Agora me fala, como é que você vai contratar uma pessoa que não sabe nem explicar o serviço que vai prestar? Um processo judicial é algo que demora. Você não vai resolver em 1 ou 2 meses. Pelo menos essa não é a regra. Na maioria dos casos, um processo demora anos. E aí imagina ter que ficar anos sem entender direito o que está acontecendo no seu processo. Não dá, né? E é exatamente isso que vai acontecer se você não contratar alguém que saiba se comunicar de forma clara e acessível. Então muita atenção a isso. Aí vamos lá. De nada adianta você fazer uma consulta se você não sabe o que vai perguntar. Você precisa saber fazer perguntas estratégicas para esse advogado, para realmente identificar ali se ele é um bom profissional. Qualquer profissional que realmente trabalha com ações de acidente de trabalho tem que saber responder ali com segurança as seguintes perguntas. Quando a justiça reconhece a responsabilidade da empresa pelo acidente? Quais os tipos de indenizações que podem ser cabíveis no seu caso? Quais são as provas necessárias para que você consiga cobrar essas indenizações? Se no seu caso há elementos suficientes para que você consiga essas indenizações? Quais são as etapas de um processo envolvendo acidente de trabalho? E por fim, o que é possível pedir no seu caso? Se o advogado não tiver essas respostas na ponta da língua, desconfie. Isso aqui é o básico do básico. E mais, você precisa ter bastante atenção para ver se ele responde a essas perguntas com segurança e firmeza. Se ele realmente sabe o que está falando. E lembra da dica anterior, ele tem que traduzir esse negócio todo para a linguagem acessível. Se você sentir firmeza nas respostas dele, recomendo que confirme com o advogado se ele tem um escritório físico. Apesar disso não ser algo que vai fazer muita diferença na sua vida, mostra que o profissional tem alguma estrutura, que ele tem solidez. Outra coisa que você pode perguntar na consulta é se ele escreve sobre o assunto, se ele tem livros, artigos ou algo do tipo. Isso vai mostrar que ele tem bastante conhecimento. Depois disso, você já tem informações suficientes para decidir se esse profissional é competente ou não. Mas calma, tá bom? Essa primeira etapa aqui é só para você saber se esse advogado tem um conhecimento técnico, que é só o mínimo para ele ser um bom advogado. Talvez você não saiba, mas cada processo tem vários e vários prazos. Só na primeira fase, que é até o julgamento em primeira instância, o seu advogado pode ter que cumprir pelo menos uns 5 ou 6 prazos em um único processo, e isso não dá muita dor de cabeça. Mas imagine um escritório com 1.000, 2.000, 10.000 processos. É prazo pra caramba. Ivan, mas meu advogado não vai cuidar só do meu processo?
Rapaz, é bem difícil que isso aconteça, viu? Inclusive, tem grandes escritórios aí que tem 20, 30 mil processos ativos para dar conta. Então você precisa saber como é que esse camarada vai dar conta dos seus prazos. Como é que esse camarada vai acompanhar ali o seu processo na prática. É uma agenda física? É uma planilha do Excel? É um sistema eletrônico? Como é que ele vai fazer isso? Aqui no escritório, por exemplo, utilizamos o melhor e mais completo sistema do mercado, o Astrea. Ele é um gerenciador de processos que capta todas as movimentações dos processos dos nossos clientes, direto do sistema da justiça e coloca tudo num lugar só. Através dele, nossos advogados cadastram todas as atividades que devem ser feitas em cada processo. As audiências marcadas, todo o trabalho é gerenciado por lá. Ivan, mas qual a diferença disso aí na minha vida? Para que é que eu vou querer como o advogado vai fazer o trabalho dele? Olha, primeiro a gente precisa lembrar que são os seus direitos que estão em jogo. Se o advogado que você está pensando em contratar não tem um sistema de gerenciamento de processos, significa que você vai confiar os prazos do seu processo exclusivamente na cabeça desse advogado? Então tem grandes chances disso daí dar problema, né? Outra coisa bem importante que as pessoas esquecem de perguntar é quem vai ficar responsável pelo seu caso, como vai ser a comunicação entre você e o escritório e também com que frequência vai ser informado do processo. Pode ser que você contrate um escritório pensando que o sócio de lá vai ficar à frente do processo, mas no fim das contas, quem fica responsável pelo seu caso é um estagiário. Então pergunte isso para ele. Também pergunte como é que você vai se comunicar com o escritório, se é por e-mail, ligação, WhatsApp, carta, enfim. Como é que você vai falar com eles? Lembre-se, um processo pode demorar anos. Então tenha certeza de que você vai ficar sempre atualizado durante o andamento do seu caso. Aqui no escritório, por exemplo, utilizamos como meio principal de comunicação o WhatsApp, o que facilita muito para que nossos clientes tirem dúvidas sobre o processo e que fiquem sempre atualizados. Agora preste bem atenção aqui que vamos entrar na parte mais difícil e dolorosa. Você precisa perguntar para o advogado quanto vai ser esse serviço e o que está incluso. Não adianta só saber quanto ele cobra, certo? Pergunte também o que vai ser entregue nesse serviço. Ele vai acompanhar o processo do início ao fim? Tem alguma despesa extra? Tem alguma multa? E se você quiser mudar de advogado, tem que pagar algo? Tem que pagar mesmo se o escritório fizer alguma besteira? Tire todas as suas dúvidas sobre isso. É muito importante que tudo esteja bem claro para que você não tenha dor de cabeça no futuro. E tem um detalhe que também é muito importante. Os advogados não podem cobrar qualquer valor. Existem limites éticos estabelecidos pelo Código de Ética da OAB, que guiam como deve ser feita essa cobrança. A OAB estabelece um limite mínimo e máximo de quanto deve ser cobrado. Isso é muito importante na hora de escolher o seu advogado. Afinal, você não quer contratar alguém que cobra acima do máximo e muito menos cobra abaixo do mínimo, né? Ficou curioso para entender essa questão do valor do serviço de um advogado? Meu sócio falou sobre isso de uma forma detalhada nesse outro vídeo. Espero que essas dicas te ajudem na hora de contratar o seu advogado e se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.